Shalom, shalom para você. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Nós vamos dar continuidade aqui no nosso vídeo 2 sobre a mentalidade de um conquistador. Nós estamos estudando sobre Isaac e no primeiro vídeo eu havia encerrado o vídeo dizendo assim para vocês que quando você estiver no auge da sua conquista, no auge da sua prosperidade, quando tudo estiver muito bem, é onde você pode sofrer aí o grande levante da sua vida e você deverá saber como se proceder. Isso aconteceu com Isaac. Isaac estava numa terra onde o pai dele já havia estado. Isaac sabia como sobreviver nessa terra porque ele já havia aprendido com o seu pai. Isaac procura as fontes de renda que o seu pai já havia deixado para ele, que eram os poços cavados. Quando ele se depara com os poços estão entulhados pelos filisteus, ou seja, a sua renda estava comprometida. Como a fonte de renda de Isaac, então, vai ser muito comprometida, o que ele faz? Tudo bem, não é? Meu pai já morreu, natural, nós saímos daqui, tudo bem, entulhar os poços, eu vou abrir novamente. Vamos por aqui na tela para você. Esse seguinte slide aqui com o título que eu coloquei: a mente restaurada de Isaac lhe permite superar os obstáculos. De novo, a mente restaurada de Isaac lhe permite superar os obstáculos. Foi difícil? Claro que foi, porque lendo aqui a palavra parece que não foi nada, né? Ok? Foram muitos anos aqui, certo? O primeiro princípio que Isaac colocou em prática na vida dele. Ele partiu das terras do rei Abimeleque e se instalou no vale de Gerar. Ele não permaneceu, então veja aqui, ele não permaneceu onde não estava mais sendo celebrado, nem como amigo e nem como príncipe. Aqui em Gênesis, no capítulo 26, no verso 17, está escrito assim: por isso Isaac partiu, acampou no vale de Gerar e viveu ali. Veja, ele ficou próximo dali. Ele saiu das terras dos filisteus. Então tinha ali as terras de Gerar, não é? Os filisteus estavam estabelecidos ali. Ele se afastou, tá? Ele se afastou dali, ok? E foi para o vale, quando o rei Abimeleque disse para ele que era para ele se retirar das terras dele. Por quê? Eles ficaram com medo de Isaac. Porque como Isaac ficou muito rico, como Isaac ficou muito poderoso, o que eles pensaram? Ele vai dominar sobre nós, ele vai conquistar o nosso reino. Se ele se levantar com o exército que ele tem, com os servos que ele tem, ele vai nos dominar e nós passaremos a ser servos dele. Essa era a situação ali. Na verdade, entendeu? Como eu disse para você lá, num cargo que você puder, de repente, assumir. Qual é o medo da pessoa quando ela olha para você? Ela vai crescer aqui neste lugar e vai ser maior do que eu e vai tomar o meu lugar, certo? É isso que ela pensa. Em vez de ela trabalhar para se manter no cargo dela e ser tão brilhante quanto você, ela foi preocupada com você, certo? Com as tuas conquistas. Invejoso é assim mesmo, ele tem medo. Tá? Ele é fraco, ele não se garante, entendeu? Então, por isso que ele vai destruir carreiras, destruir credibilidade, porque ele faz de conta que ele é competente, ele faz de conta que ele é eficiente, mas na verdade ele é um puxador de tapete, chega onde tem que chegar só puxando o tapete das pessoas, só traindo, só fazendo confusão, só armando estratagemas, tá? Mas chega uma hora, Deus tira a máscara, não se preocupa não, viu? Então, vamos aqui, o que ele fez? Ele se afasta então, tá? Ele se afasta dos filisteus ali e vai para o vale, na terra onde necessariamente não tem posse de ninguém, no vale, nas montanhas ali abaixo, ali nos vales, não é? Quando você vê nos filmes, o vale, onde que é o vale? Lá embaixo, lá andando lá. Ele se afasta das terras. O que eu disse aqui? Ele não permaneceu onde ele não era mais desejado. Então, se você for convidado a se retirar de um lugar, se retire. Se retire, porque a Bíblia diz assim, tá? A Bíblia diz assim, que se você chegar numa casa e abençoar esta casa, e eles receberem a bênção, toda aquela casa vai ser abençoada.
Mas se eles recusarem a bênção, Jesus falou, bate o poeira dos seus pés e vai embora. E aquela casa perdeu uma grande bênção. Então veja, não é você quem perdeu a bênção. Por isso que esta aula hoje é para levantar a tua força, para levantar você que esteja passando por uma situação de desalento. Você que tinha tudo e mais um pouco e de repente você viu sendo tudo tomado. Eu estou dizendo assim para você, não é você quem perdeu a bênção. Quem perdeu a bênção foi quem te prejudicou, tá? Porque Jesus falou, você foi lá, abençoou, fez, cresceu, compartilhou, prosperou, fez render dinheiro, levantou o nome daquele lugar, colocou todo o seu valor lá dentro. Você foi uma bênção naquele lugar, certo? E te convidaram a se retirar. Então Isaac nunca pensou em dominar Abimeleque. Ele era da descendência dos hebreus, tá? Ele era filho de Abraão, ele não tinha intenção nenhuma com os filisteus. Ele era um israelita, ele era o futuro de Israel, tá? Ele foi o pai de Jacó e de Esaú. Isaac foi o pai de Jacó e de Esaú. Isaac foi o avô das 12 tribos de Israel. Ele não tinha nenhum interesse em fazer parte da nacionalidade dos filisteus, certo? Mas os filisteus não enxergaram isso. Ou seja, você ali no seu cantinho, você nunca quis fazer parte do que era do outro, você nunca quis tomar o que era do outro, você nunca teve interesse nas atribuições do outro, porque você desempenhava uma função e ele desempenhava outra. Eram coisas distintas, postos de trabalho distintos, mas ele viu o seu potencial e ele pensou, vai dominar sobre mim, então eu vou secar a fonte que é fazer com que ela seja demitida, ok? E isso acontece 24 horas por dia em todo lugar do mundo, nós sabemos que é assim, não é? Então o que Isaac fez? Quando o rei chama, foi a autoridade máxima, tá? Quando o rei chama ele e o convida então a se retirar das terras, e isso foi feito de forma elegante, Isaac se afastou. Aqui fala, ele não permaneceu onde não estava mais sendo celebrado. Isaac partiu, foi para o campo e viveu ali. Isaac abriu outra vez os poços cavados durante os dias de Abraão, seu pai, em que os filisteus fecharam após a morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que seu pai lhes deu. Então veja bem, ele desce ali no vale, procura novamente os poços ali onde havia sido enterrado, ele vai desentulhar aquilo, ele muda o nome e está tudo muito bem, tá? Está tudo muito bem. E começa a dar água para os seus animais. Mas a coisa não vai parar por aí, tá? Segundo princípio em Isaac, vamos aqui para a tela. Isaac cavou de novo todos os poços abertos pelo seu pai e inutilizados pelos filisteus, porém mudou o nome deles, ok? Terceiro princípio. Ele não se prendeu apenas nos poços que já tinha herdado, mas continuou cavando novos poços. Então vamos aqui para o verso 19, que diz assim, tá? Contudo, os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram uma fonte de água. Tá? Então eles foram lá, ele começou de novo. Ele falou assim, bom, se eu não posso ficar aqui, eu vou para um outro lugar onde eu possa exercer as mesmas habilidades, certo? Ele foi convidado a se retirar de uma terra onde ele cavava poço para dar água para os animais. Ele se afasta daquela terra e ele continua fazendo aquilo que ele sabe. Ele não mudou ali a natureza das habilidades dele. Tá? Então você vai se retirar daquele lugar, você vai para um outro lugar e ali você vai exercer um cargo, ou assumir um emprego, ou abrir uma empresa, ou começar o seu negócio próprio, dentro das habilidades que você já tem, as habilidades restauradas que Deus te deu. Ora, então fala que ele continuou procurando outros poços, porque aqueles estavam bem prejudicados, tá? E eles descobriram. E aqui fala, contudo, os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, afirmando, essa água é nossa. Por isso ele chamou o poço do poço da discussão. Ora, aqui no quarto princípio em Isaac, ao cavar novos poços, os pastores de animais do vale confrontaram os pastores de Isaac. Veja, aqui foi uma situação. Quando ele se afasta,
e começa a cavar novos poços, ele abre ali um poço novo, tá? Vieram os pastores daqueles animais que cuidavam dos animais e eles confrontaram, eles foram discutir um direito, tá? Eles foram discutir um direito. E o direito deles foi de que aquelas águas ali que os servos de Isaac haviam descoberto já eram deles. Então, às vezes, quando você está começando também de novo, você pode ser confrontado por pessoas que vão dizer assim: olha, você chegou aqui, só que você chegou aqui depois de nós, tá? Nós temos direitos primeiros que você. Nós somos mais antigos aqui. Então, se o nosso líder vai fazer alguma nomeação, ele tem que nomear aqueles que são mais antigos. Então, aquela equipe também vai se confrontar e não vai concordar que você ganhe aquilo ali, que você ganhe aquela promoção, que você seja o indicado, que o seu nome seja colocado na mesa. Ou mesmo se o seu líder, se a sua autoridade maior, chamar você aí numa reunião com várias pessoas e delegar algumas atividades para você, certo? Eu mesma sofri uma situação como essa num determinado emprego que eu tive, certo? Eu era uma das mais recentes no local de trabalho e quando então a autoridade maior me chama para desempenhar uma tarefa, algumas pessoas ficaram enciumadas dizendo que eles já eram as pessoas que faziam aquelas tarefas, eles já estavam entendendo por que o meu líder estava passando para mim, porque eles já faziam aquilo e faziam com muita eficiência. Ficaram enciumados, ficaram emburrados, tal. O que foi que eu fiz? Eu disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, então eu vou fazer isso porque ele me recomendou, ele determinou que seja assim, eu não vou desobedecer por vocês, eu vou cumprir o que ele me pediu, mas eu convido vocês a estarem comigo, então me auxiliando, né? Porque vocês já são mais experientes, já sabem mais, então eu convido que vocês estejam comigo, me orientando em como eu devo fazer, e nós trabalhamos aqui em equipe e fica tudo muito bem. E aí ficou tudo muito bem. Foi uma coisa mais simples, não tão complicada, não tão complexa. Então, o que Isaac fez? Isaac ficou batendo boca? Isaac ficou discutindo? Não. Isaac disse assim, o que eles estão falando? Que é direito deles? Eles estão discutindo conosco, o nome é Ezeque, discussão, porque os opositores alegaram que a água era deles, era uma discussão por direitos. Ok, Isaac falou, o direito é de vocês? Muito bem, permaneça com o direito de vocês. Pode ficar com o poço. Ele vai procurar outro poço. Ele abre mão do direito que também era dele, mas ele abriu mão para aqueles que diziam que o direito era deles. Ele abriu mão. Ele era um homem inteligente, ele não entrava. O que acontece aqui, gente? Ele não ficou batendo boca com coisas menores, porque ele era o que ele era. Ele era um homem poderoso, ele era um homem riquíssimo, ele era um homem empreendedor, ele era um homem visionário, ele tinha muitos servos, os servos abriram um poço, vem lá um bando, entendeu? Discutir com ele, porque aqui fala que eles discutiram com os servos dele, aí os servos vão lá contar, eles estão falando que a água é deles. Tudo bem, não vou nem perder tempo com isso. Eu não vou perder tempo com a mediocridade. É isso que ele está falando. Olha o tamanho dessa terra. Tem água em outro lugar. Eu não vou perder meu tempo com a mediocridade. Então Isaac fez duas coisas. Ele não perdeu tempo com a mediocridade, não ficou batendo boca com o medíocre e continuou agindo. Ele não parou. Ele continuou fazendo o que ele sabia fazer. E ali diz então que ele foi e achou então outra água. Quando ele achou outro poço, veio uma segunda situação dizendo assim, no 21. Eles cavaram outro poço e houve discussão por causa desse também. Assim ele o chamou de Sitna, que significa inimizade ou acusação. Tá? Numa versão mais atual, numa versão mais simples, a tradução é acusação. Tá? Acusaram, daí veja, eles não confrontaram, porque os primeiros confrontaram dizendo que eles tinham direito de posse naquele poço. Ele então abriu mão do poço. Quando eles cavam o segundo poço, aí vai ter uma acusação, é diferente. Os opositores levantaram divergência sobre quem detinha a posse daquela água. O primeiro disse, o poço é nosso direito estar aqui, chegamos primeiro que você, vai embora. Ele foi. No segundo poço, olha,
nós estamos acusando você. Você pegou o que não te pertence. Entendeu? Aí já vieram com uma inimizade. Foi diferente. Agora a acusação aqui, ela muda de nível. Tá? Eles não estão alegando um direito de primogenitura, entre aspas. Quem nasceu primeiro aqui ou quem chegou primeiro aqui. Não. Eles não estão alegando um direito aqui. Aqui eles estão acusando. Você está pegando aquilo que não te pertence. A água é nossa. Você é um ladrão. Então ali a situação se agrava. O que Isaac faz? Confronta? Bate boca? Vai na justiça? Chama advogado? Chama polícia? Não. Ele não faz nada. Eu sou um ladrão? Eu peguei o que me pertence? É de você isso daqui? Ok, então pode ficar com isso aqui, que eu estou continuando a minha caminhada, abrindo mão de coisas para ganhar lá na frente, porque ele tinha uma visão de Deus. Você está entendendo, gente? Ele tinha uma visão de Deus. Ele sabia que Deus tinha algo para ele, sobrenatural, porque ele se agarrou na promessa, ele se agarrou na mentoria de Deus, ele se agarrou na instrução de Deus. Vai para este lugar. Então ele não saiu do lugar, ele não saiu da terra, ele não saiu da região, ele saiu de espaços que tinham na região. Ele saiu da terra do rei e foi para o vale. Ele abriu mão do poço que ele fez daqueles homens que estavam no vale. Aí ele vai para outro lugar no vale e abre um segundo poço. Aí eles acusam que o poço não era dele, ele abre mão daquele poço. Então veja, ele não saiu da região de Gerar. O que eu estou dizendo é que você não vai sair daquilo que você sabe fazer. Você não vai sair do aspecto onde Deus te colocou. Entende? Onde Deus te colocou na visão. Então, Deus vai te dar uma visão. Você vai fazer isso. Então, por exemplo, vamos trabalhar aqui uma questão de empresa, por exemplo. Deus fala assim, não, o propósito tem para você que você abra este negócio. Você abriu esse negócio, foi para um determinado lugar e você foi para uma natureza de negócio, para uma natureza, tá? Então, digamos que você abriu aí uma empresa de embalagens, tá? Você abriu aí, Deus falou assim, você vai fazer isso, e é isso que a bênção está nisso aqui para você, você sabe fazer. Você tem habilidades para tocar uma empresa de embalagens, é o que você sabe fazer. Muito bem, então você abre aquela empresa e você chama, então, parcerias, outros sócios, acaba não dando certo e você é convidado então a se retirar da sociedade, a sociedade que você inclusive começou, tá? Você é convidado a se retirar. Olha, você se retira daquela sociedade, mas você não se retira do propósito, entendeu? Você vai continuar trabalhando com as embalagens. E você começa então a iniciar um negócio com essas embalagens de uma determinada forma. E chega aquela pessoa e fala assim, olha, você não pode pôr esse nome. Você colocou o nome na sua empresa, empresas de embalagem X, mas essa empresa já tem um registro lá no cartório. Você não tem direito a colocar este nome nessa empresa porque já existe uma empresa com este nome. Então você não vai perder tempo ficar brigando na justiça por causa daquele nome. Mas você vai abrir mão daquele nome e você vai pôr outro. Entendeu? Porque é um direito do outro lá que ele estava alegando. Aí você então coloca um nome X na sua empresa, aí vem a acusação. Vem uma acusação, olha, você chegou, você abriu essa empresa, você fez isso, mas você adquiriu essa situação, você não tem posse do terreno, olha, você construiu a sua empresa, você montou a sua empresa aqui nesse terreno e você não tem a posse desse terreno. A posse desse terreno pertence a outra pessoa e ela não quer que você monte o seu negócio aqui. Ah, você alugou o espaço, mas eu aluguei o salão. Tá, mas a pessoa que alugou o salão para você não tinha autoridade para te passar a posse do lugar, então a posse não é tua. Vão te acusar de subtrair, estão te acusando, ó, você está aqui quando você não tem posse desse espaço, você não pode. Você fez negócio mal feito, de repente, sei lá, fez um contrato, um aluguel, comprou alguma coisa irregular, pronto, pagou o preço, tá? Isso não quer dizer que você vai sair ainda do propósito, da instrução que Deus te deu. Que a instrução que Deus te deu foi a empresa de embalagem. Aconteceu aqui com ele tinha uma instrução de Deus, vai para tal lugar, faça tal coisa. Ele teve ali opositores, você está entendendo, gente? Opositores. E ele teve que lidar com aqueles opositores para não perder
a bênção de Deus, para não perder a instrução que Deus tinha dado para ele. Ele era persistente, ele era um conquistador. Falou, Deus mandou ficar aqui, eu vou ficar aqui, vou fazer isso que Deus mandou. Não tem importância que eu vou me afastando mais para lá, mas que eu vou fazer, certo? Então vamos aqui, para encerrar. O quinto princípio em Isaac. A decisão foi de se afastar dos opositores, ou seja, Isaac não entrou em guerra contra a mentalidade deles, mas decidiu aplicar a sua mentalidade em outro espaço. Está vendo, gente, que eu acabei de falar? Não perdeu tempo com os latidos, com os cachorros, não perdeu tempo com os cães, não perdeu tempo com gente mordendo o calcanhar dele. Ele não perdeu tempo, ele foi sendo perseguido, mas ele continuou caminhando, entendeu? Ele falou assim, se não cabe aqui, cabe ali. Se não cabe aqui no norte da cidade, cabe no sul. Se não cabe no sul, cabe no oeste. Se não cabe no oeste, cabe no leste. Mas não vai me caber, porque Deus falou que é para ficar aqui. Você entendeu? Deus falou que é para fazer isso, Deus falou para mexer com isso, eu vou continuar. Porque, gente, Deus não vai dar nada para você do arco-íris de uma vez, não. Entendeu? Você vai ter que construir. Deus, você vai ter que impactar Deus. Você vai ter que conquistar Deus. Você vai ter que impressionar Deus. Deus quer saber se pode contar com você. Certo? Então, muito bem. Isaac cavou um novo poço onde não havia disputas e colocou o nome de Reobote, ou seja, espaço amplo. Isaac disse, agora sim, o Eterno nos deu espaço de sobra para nos espalharmos sobre a terra. Dali ele subiu para Berseba. Naquela noite Deus falou com ele, eu sou o Deus de teu pai Abraão. Não tenha medo de nada, pois estou com você. Eu abençoarei você e farei seus filhos prosperarem por causa de Abraão, meu servo. Olha aqui a resposta final da parte de Deus para aquele que foi um conquistador, para aquele que não desistiu da promessa, para aquele que não abriu mão da instrução de Deus. Teve opositores? Sim. Você vai ter opositor? Vai. Então, nós vamos agora fechar a aula da seguinte maneira. Pense o seguinte, você pode estar sofrendo uma situação difícil ou pode vir a sofrer uma situação difícil. Ao cair na situação difícil, ao cair na prova de Deus, ao cair em tempos de dificuldades, a nossa nação está passando em tempos de dificuldades. Não vê aí a pandemia que abalou o mundo? O mundo não está afetado nas finanças? Os países não estão em crise financeira? Não está tendo desemprego por todo lado? No mundo afora, guerras, fome, perseguições? Sim, tá? Então você pode cair numa situação de aperto. Ao se deparar com uma situação como essa, a questão é, vou perguntar para Deus o que eu devo fazer, vou manter a minha calma e vou perguntar para Deus o que eu devo fazer, para onde eu devo ir, com quem eu devo me aliançar, quais as decisões que eu devo tomar com calma, porque Deus nos responde, certo? Para que você não vá para onde Deus não está te mandando, como Isaac iria para o Egito. Deus disse, não vá para o Egito, vá para tal lugar. Ora, Isaac poderia dizer assim, que coisa, não é? Eu ia para o Egito procurar a minha família lá, meus irmãos, e meu irmão estava muito bem estabelecido, você me manda vir para essa região e aqui eu sofro todo esse embate, eu sofro toda essa oposição, mas é porque Deus estava tratando com Isaac, Deus estava preparando, Deus queria conhecer Isaac. Isaac, eu posso contar com você? Eu quero te dar uma grande riqueza, te abençoar, porque Deus tinha uma aliança com Abraão. E ele disse para Abraão, da sua descendência, pela sua descendência, você vai encher a terra, vão ser incontáveis como as estrelas do céu. Ele tinha uma aliança com Abraão, então Deus não podia perder Isaac, entendeu? Deus tinha um propósito na vida de Isaac, para que pudesse cumprir os desígnios e as promessas que ele fez para Abraão, em relação a nação de Israel e também a nossa herança, porque somos herdeiros de Abraão pela fé e tudo que tem em Israel é dado para nós também, ok? Mediante a aliança em Jesus Cristo. Então, o que acontece aqui? Ele recebeu uma instrução de Deus, então você vai receber uma instrução de Deus e você vai ter que obedecer a essa instrução. Aconteça o que acontecer, você vai ter que se manter firme nessa instrução.
Ninguém pode mover você desta instrução que Deus te deu. Então não são os opositores, não importa o que vai acontecer, não importa quantos opositores vão se levantar. O que importa é que mesmo você vendo tudo isso, mesmo você sofrendo tudo isso, a instrução de Deus que tem que ficar clara sempre na sua mente. A sua visão de conquista, o conquistador, ele vai se manter na instrução. Ele não vai abrir mão da instrução, porque ele sabe que lá na frente vai ter uma resposta positiva de Deus se ele continuar. Ele só precisa vencer estes obstáculos, né? Igual as crianças gostam de brincar aí com os videogames da vida, não é? Elas estão com os joguinhos lá e tem o primeiro obstáculo, o segundo obstáculo, o terceiro obstáculo, ele vai vencendo o obstáculo, vencendo outro obstáculo, vai aumentando de nível, não é verdade? Então, assim é a mesma situação. Nós vamos aumentando, vencendo aquele obstáculo e aumentando de nível, certo? Conforme vai aumentando o obstáculo, vai ficando maior, maior é o opositor, só que maior também é a conquista. Então, veja, acalma para receber a instrução, se manter na instrução. Quando vierem os opositores, quais são as naturezas, as oposições que eu estou sofrendo? Eu estou sendo convidado a me retirar de um lugar? Saia! Ué, nós não podemos impor a nossa presença em lugar nenhum. Você não pode ficar onde você é tolerado, onde você é só tolerado. Você não pode ficar onde você é só suportado. Você tem que ficar onde você é honrado. Você tem que ficar onde você é celebrado. Se você está sendo suportado ou somente tolerado, você tem que ir embora. O que você está fazendo ali? Não é? Bate a poeira, que nem Jesus falou, bate a poeira dos pés e vai embora. Então entenda, se você for convidado a se retirar, não foi você quem perdeu a bênção, foi quem te demitiu. Foi quem te mandou embora. Eles perderam a bênção, você não perdeu bênção nenhuma não, você está continuando. E você vai continuar, então vai vir daí outro tipo de opositor, que vai alegar direitos. Olha, esse direito é meu, não é seu, tudo bem, era seu direito, ai de mim, quebrar o seu direito. Então fique aí com o seu direito, que eu estou continuando aqui. Fique aí com o seu direito, não tem problema nenhum. E continue. Aí você vai encontrar outro tipo de opositor, que vai então te acusar. Ele vai te acusar, ó, você foi injusto, você foi infiel, ó, você foi corrupto, olha, você me prejudicou aqui, você não tinha posse disso, isso aqui não te pertence, essa propriedade não te pertence, essa propriedade pertence a mim, você veio tomar, porque isso aqui era propriedade de família, porque isso aqui era do meu irmão, porque isso aqui era da minha mãe, porque você não pode ficar com a melhor parte, porque na repartição da herança você quer nos prejudicar, você está entendendo? Acusações sobre posses, tá? Então, você diz assim, bom, já que isso aí é de vocês, tudo bem, não tem problema nenhum, vou continuar mais um pouco. A única coisa que eu sei é que eu vou continuar fazendo aquilo que Deus mandou eu fazer e aquilo que eu sei fazer, certo? A sua habilidade. Então, ele foi até que ele cavou o último poço. Até que ele chegou no lugar que ele cavou o poço, ninguém reivindicou mais nada. Porque ele chegou num ponto que a terra era dele. Deus falou assim, aqui é o lugar certo. Aqui ninguém tem posse, aqui ninguém tem direito, aqui ninguém tem nada, aqui é teu. Aqui você conquistou de forma lícita, transparente, abençoado, de forma liberada. Aquilo foi liberado para você, da parte de Deus, da parte dos homens, foi liberado para você. E ali então é onde você vai levantar os teus alicerces. E Deus então aparece para ele e fala: por causa da aliança que eu tinha com Abraão, não tenha medo de nada, porque eu estarei contigo para te abençoar, ok? Abençoarei você e farei seus filhos prosperarem por causa da aliança que eu tinha com teu pai. Então, gente, a bênção nos acompanha. Deus teve aliança com os nossos antepassados, Deus teve aliança com os nossos pais, a bênção nos acompanha. Ou, se não teve nada disso, a aliança de Deus está começando com você. Ok? A aliança de Deus está começando com você. Porque o que foi que Deus falou para Isaac? Eu tenho uma aliança com seu pai, tá? Não tenha medo de nada. Você abençoarei você e farei seus filhos prosperarem por causa de Abraão. Então, veja bem, ali começou com Isaac, tá? Então, vai começar com você. Vai começar com você. Então, o que é a mente? Como é a mente de um conquistador? A mente restaurada de um conquistador, as habilidades restauradas, tá? Não o paralisa diante das dificuldades.
ele tem uma instrução, ele tem uma palavra, ele tem uma orientação da parte de Deus, ele vai até o final com aquilo, aconteça o que acontecer, porque ele sabe que Deus está com ele, tá? Aliviando, dando instrução, porque Deus vai levantar aí no meio da caminhada pessoas para te ajudar, mentores para te ajudar. Deus não vai deixar você à sorte, Deus vai providenciar. Agora, Deus vai querer saber se você é uma pessoa obediente, se você é uma pessoa que ele pode confiar o propósito que ele tem e se ele pode confiar a riqueza que ele quer dar. Por isso que muitas pessoas não alcançam certos níveis de riqueza, riqueza física mesmo, patrimônio, muita prosperidade. Porque grande prosperidade vem para uma grande mente. E uma grande mente, uma grande prosperidade é para ter propósito com Deus na terra. A riqueza de Deus tem propósito, eu sempre falo isso. Não é? Ela é uma riqueza de recurso, de socorro, de governo. Não é para as nossas próprias vaidades. Ok? Então, eu vou deixar aqui esse último slide para você na tela. A consequência positiva para Isaac em utilizar uma mentalidade restaurada em Deus, tá? E Abimeleque então veio a ele de Gerar com Alzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército, e disse-lhes: Isaac, por que viestes a mim? Pois vós me odiaste e me repeliste de vós. Então Isaac falou para ele: Abimeleque, por que você veio me procurar? Por que você veio com o seu primeiro-ministro e com o comandante do seu exército? Você não mandou eu embora? Você me odiou e mandou eu embora? Por que você me procura? Ele ficou preocupado, ele falou: o que esse rei quer agora, não é? E aí, o que eles responderam para Isaac? Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo, que não nos faça mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então eles fez um banquete, Isaac fez um banquete para eles, e comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro, depois os despediu Isaac, e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia, que vieram os servos de Isaac, e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinha cavado. E disseram-lhe: temos achado água. E chamou Shiva, que é o número 7, ou o juramento. Por isso é o nome daquela cidade, Beersheba, até hoje. O poço das 7, ou o poço do juramento, até o dia de hoje. Está em Gênesis 26, do verso 26 ao 33. O que aconteceu aqui? Vamos encerrar esse estudo. O que aconteceu aqui? Aquelas mesmas pessoas que o repudiaram, aquelas mesmas pessoas que pediram para que ele se retirasse, aquelas mesmas pessoas que alegaram direitos e posses, todas essas pessoas que desconfiaram dele, que o prejudicaram no passado, quando viram o poder e a riqueza e a bênção de Deus sobre ele, o que eles fizeram? Eles vieram se reconciliar, eles vieram pedir desculpas e vieram se reconciliar. E o que Isaac fez? Ele chutou, ele abandonou, ele cuspiu no rosto, ele jogou no rosto deles tudo o que aconteceu? Não. Porque o rei falou assim, em consideração ao passado, em consideração à amizade que eu tive com seu pai, e pelo bem também que eu te fiz quando você chegou aqui, que eu também não te maltratei, nem te persegui, nem mandei te matar, não é? Ele começou também a falar do bem que ele havia feito, e ele fez mesmo, certo? Então, o que acontece? Ele foi e procurou Isaac para se reconciliar e fazer uma aliança com Isaac, um juramento para que um não atacasse o outro, essa que era a verdade, porque Isaac estava muito poderoso. Isaac, então, falou assim, tudo bem, vamos fazer essa aliança, vamos viver em paz, não tem problema, tem espaço para todo mundo. Você continua lá no seu reino, continua com a sua empresa, continua com tudo que você tinha quando você me mandou embora de lá, continue com tudo que você tem, em nome de Jesus, vai lá, fica tranquilo, certo? Então, é isso que você vai fazer, meu amigo. Quando eles virem a prosperidade e Deus te honrando, Deus levantando o seu nome, provavelmente vão te procurar para falar assim, nossa, como você cresceu, assim, vão te procurar como se não tivesse acontecido nada, entende? Vão assim, entre aspas, uma amnésia, não é? Vão passar por cima do que aconteceu e vão vir te prestigiar, vão vir te honrar, vão vir reconhecer o teu estado atual, vão vir reconhecer a sua prosperidade,
vão vir reconhecer a sua autoridade, vão reconhecer o Deus na sua vida, porque Abimeleque falou assim, eu vim aqui para dizer para você que definitivamente Adonai está com você. Adonai, porque não foi normal tudo que você conseguiu, certo? Então eles vão voltar sim, vão te procurar para sentar na mesa, para se assentar na sua mesa, para se assentar no seu banquete, para comer na sua casa, para comer no seu local de trabalho, não é? Para tomar um bom vinho com você. Vão vir celebrar a tua fama. E você vai agradecer, vai falar assim, muito obrigado, é verdade, Deus está comigo mesmo. E ali então, ele fez uma aliança com Abimeleque. Ele falou assim, sem problemas nenhum, nunca te atacarei, nunca farei mal nenhum para você, e você nunca fará mal nenhum para mim. E a hora que ele fechou o juramento, a hora que ele abençoou, a hora que ele liberou o perdão ali, que tudo ficou certo, vem os servos correndo para dar a seguinte notícia, achamos mais um poço, e esse poço é, acima de todos, o melhor. Naquele momento em que ele liberou perdão, Deus liberou mais bênçãos financeiras para ele. Espero que a aula de hoje tenha lhe servido. Espero que a minha vida tenha sido útil para te ajudar. E se você está passando ou passou situações como esta de Isaac, se você já passou e se você está se levantando, e se você está se restaurando, e se você está se reconstruindo, quero dizer para você que deixe para trás, libere perdão para essas pessoas, deixe isso no passado, que ao liberar perdão, Deus vai destravar você ainda mais, porque se você está se perguntando por que você ainda não está melhor, deve ser porque você precisa liberar perdão para que a bênção seja destravada na sua vida e que você prospere muito mais. E, caso você esteja passando por situações, iniciando situações como Isaac, que as instruções que Isaac recebeu de Abraão e as instruções que Isaac recebeu de Deus e que ele aplicou na vida dele, perante os homens e perante a terra, que isso sirva de instrução para você, que isso sirva de análise, que você possa se proceder como esses grandes homens se procederam, e que Adonai esteja com você, que você esteja com Adonai, e que você seja muito abençoado, em nome de Yeshua. Shalom para você, até mais.